Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Amém. Estamos mais uma vez aqui para a realização do nosso podcast às segundas-feiras, como ordinariamente fazemos todas as semanas, pela graça e a misericórdia do Senhor, embora ainda meio afônico, com essa virose, toda essa situação endêmica, que nós estamos vivendo, tem afetado, a nossa vida, nossa saúde. Não só a mim, mas muitos na igreja estão enfermos, essa pandemia que nos assola, mas graças a Deus estamos aqui, mesmo com algumas limitações. Como sempre dizemos, o podcast não é o sermão, é apenas um material de ajuda, de apoio. Esperamos que de alguma maneira esse material venha lhe ajudar, na preparação do sermão. Estamos chegando no final de junho, estamos na 28ª semana desse tema, estamos agora em julho terminando o tema Nunca Desista, Prossiga sobre a Família. Voltamos novamente ao nosso tema geral, específico, mas tem sido uma grande experiência, e os podcasts, de alguma maneira, espero ter ajudado e colaborado com a vida dos irmãos. O sermão vai sair do seu estudo, da ministração da palavra do Senhor, debruçar a inspiração do Espírito Santo por meio da palavra, lhe trará o entendimento e a compreensão exata que Deus quer lhe trazer. Nossa agenda da semana, eu não vou falar sobre ela, vou deixar para quinta-feira. Nossa presença, vou fazer um vídeo anexo a este sobre a presença. Espero que os irmãos assistam. Mas em vermelho é a presença da EBFD, em preto é a presença dos cultos. Dê uma lida, dê uma meditada, e eu vou falar daqui a pouco. Também está a presença aqui por ministério. Você, pastor, pastora, pode olhar pela ordem mensal, a média, isso aqui é uma média da média mensal, da presença de cada ministério, tanto nos cultos normais como na EBFD, para que o pastor consolidador avalie o desempenho e a participação dos seus discípulos. Tenha números, irmãos. Embaixo tem um gráfico, mas o importante é que o pastor olhe os seus números e passe para os seus discípulos como decisão. Também, desde a semana passada, nós estamos colocando aqui a presença, anual de 2024 e 2025. Você tem 2024 e aqui tem 2025, aqui é o mês de junho. Você pode olhar os principais, as mais presentes. Eu não botei os mais ausentes, mas na sexta-feira temos reunião de ministério, eu vou mandar para os irmãos. Mas aqui estão os mais presentes, os pastores e pastoras e discípulos, profetas, irmãos, que tem mais presença nos cultos. Ninguém é perfeito, mas veja que esses irmãos são os mais presentes nos cultos. Aqui está os 50 mais presentes no culto. Você pode comparar o índice de 2024 com 2025, dê uma comparação, faça uma avaliação sua e do seu ministério, também é uma grande oportunidade. Aqui são os meus comentários, considerações que eu faço sobre a questão da presença. Cada pastor e pastora pode ler paulatinamente, devagar, a presença. Algumas considerações que vejo de suma importância. Também a reflexão sobre a consagração de 2025. É claro, nós não iremos consagrar pastores e pastoras com uma ausência sem justificativa. Eu sei que alguns estão doentes, essa virose, outras doenças, comorbidades. Eu domingo estava meio rouco, fui de manhã, não deixar os discípulos de profetas perderem a lição. Essa noite eu me evitei, ainda não estou bem,
Estou rouco, dá para perceber, mas estamos tomando remédio, confiando que Deus está com os bons, logo, logo, para voltarmos ao normal. Mas a ideia dessa reflexão é que pastores sem justificativa e pastores com excesso de Deus. Repito, muitos estão doentes, estamos orando, e essa fase vai passar e dias melhores irão. Esses ausentes nos cultos sem nenhuma explicação, não tem como consagrarmos ao ministério e à obra do Senhor. Não, você que vai aí culto, não deixe de marcar a sua presença. É fundamental que você faça a sua presença, né, nos cultos da igreja. Vá lá, a igreja só cresce, os alvos só são atingidos se eu participo e de alguma maneira eu produzo no reino. Não adianta só participar, ficar ouvindo. É importante ouvir, é importante também me participar, produzir para o reino de Deus, para a obra. O reino de Deus na terra, o instrumento deixado foi a igreja. A igreja é o meio pelo qual eu e você temos oportunidade de servir e ver a nossa vida, nossa família, o ministério da nossa igreja crescer. Sem participação não há crescimento. Por isso, você que vai ao culto, não deixe de marcar a sua presença. Eu vou ler só dessa vez, na de quinta-feira eu não vou ler. Está nossas principais programações, dia 20 agora de junho, nossa reunião ministerial, já mandei o convite hoje. Vou estar mandando até amanhã já programa os horários das 48 horas de oração, para você escolher o seu horário, defina o seu horário de oração, você esteja lá, essas 48 horas de oração que teremos no dia 27, 28 e 29. No dia 23 e 29, nós teremos a semana da Santa Consagração, Santa Convocação, Santa Consagração, aqueles dias de jejum, de oração, igreja, aqueles que gostam, se unem em prol da obra de sua vida, faz campanha, faz propósito. Mês de julho, dia 4, nosso Nefão, ordinário, no Espaço MIPBAN. Dia 11 e 13, Congresso de Jovens. Não conversei com a liderança, mas acredito que eles estão programando o congresso. Dia 18, nossa reunião ministerial. Dia 19, dia de viver o mês, base da pastores Eric e pastora Rosquera. Estaremos na base o sábado o dia inteiro. Vamos almoçar juntos, vamos jantar juntos, vamos evangelizar. E à noite encerramos com um grande culto da pregação da palavra de Deus. Um momento especial de estarmos diante do Senhor. Dia de viver o mês, conto com a presença de todos. E no dia 27 a 29, temos Semana da Santa Conflagração e também o aniversário da igreja, 33º aniversário, que começaremos a falar daqui para frente com mais frequência. Essa é a nossa agenda. Também temos agora convite, já mandamos hoje, alguns já confirmaram, alguns estão doentes, entendo que não podem ir, entendo, mas os que podem estejam lá. Nossa reunião ministerial, sexta-feira, dia 19, lá no Espaço MIPBAN, embaixo, terminando às 21 horas. Sempre nós fazemos religiosamente. Na oportunidade, nós estaremos apresentando sobre o aniversário da igreja. Então, sua presença é muito importante nessa reunião. Às 48 horas de oração. Esse não é o cartaz oficial, mas é um improvisado. Eu não acho que os irmãos da igreja estão fazendo. Eu não gosto de ficar esperando chegar, né? Preciso da presença do Senhor em minha vida, em minha família. Sempre a oração é mais. Tem um tema especial, né? Mas estaremos ali 48 horas. Amanhã vou estar mandando para os irmãos o convite, para os irmãos já começarem a marcar o seu horário. Congresso de Jovem, dia 13, 11, 12 e 13, aqui na MIPIBAN, sedes e bases, todas as bases juntas. Vamos trabalhar jovens, pastor Bruno, pastor Macloud, pastora Márcia, pastor Adriane, eu não sei quem mais que está à frente, a liderança dos jovens. Vamos trabalhar para ter todos os jovens da base da sede, essa programação de sexta, sábado e domingo. Um grande número de jovens, uma programação animada, estilo jovem, para que eles possam estar crescendo cada vez mais na presença do Senhor. O dia de viver o mês, já falamos, dia 19, de 7 e 25, pastores Eric, base da pastora Eric Rosquera, estaremos lá, na chácara, pregando, evangelizando
falando do amor de Deus, essa bela programação de vivermos o mês. Eu sempre aviso, não deixe de escrever o seu NEFs. Nossa meta é atingir 100 NEFs, temos 50 NEFs, né? E você está no boletim da igreja, é só ler lá e pegar, né? Use o QR Code, use o seu celular e você vai ler o QR Code e ali inscrever o seu NEFs, não esteja escrito ainda. Aqui é um cartaz provisório. Na verdade, o aniversário da nossa igreja é o 33º aniversário. Começa dia 25, demarcação de território, 26, Marcha para Jesus, dia 27. Depois, dia 31, dia 27 é o domingo, abertura. Dia 31, vamos para a praça. Queremos ir para a praça, sim. Né? Dia 31, dia 1º, dia 2 e dia 3, se Deus nos permitir. Culto pela manhã, aqui está culto dia 3, vai ser pela manhã e à noite. Detalhes mais da programação, a comissão já me procurou, estão se organizando e vão apresentar com mais detalhes depois. Dia de viver o mês, já falei, outros datas já estão confirmadas. Nosso tema, nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto divino indissolúvel. E a ministração de terça-feira é firme sua família na rocha. Firme. Coloque a sua família na rocha. A rocha é Jesus. E o texto, se o pregador quiser ler mais versículos, pode ler. Eu vou ler 2 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 7. A analogia, figura, a comparação que Jesus utiliza-se para falar da importância de estarmos alicerçados na rocha. Mateus 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as práticas, e as pratica, né? E as pratica, quer dizer, procura fazê-las, honra em sua vida, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceu chuva, veio chuva, e correram rios, assopraram ventos, veio terremotos, bateram, abaliram aquela casa, não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Se o pregador quiser ler mais esse complementar, pode ler. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração, ao ler a palavra santa do Senhor. O texto em questão mencionado explica a importância de colocar em prática a palavra de Jesus, ou a palavra de Deus, para construir uma vida, uma família, um lar, uma casa, um casamento, seja aí que você queira construir, no caso nós estamos falando de família, sólida, firme, segura. Não é uma família que não venha problemas, não é uma casa, uma vida que não tenha dificuldades. Faz parte, mas diante de todas elas, ela continua lá em pé. E aí eu deixo o pregador pensar, pense, pregador. Até porque eu estou rouco, eu não posso falar muito. A parábola da casa construída sobre a rocha, ou areia, e alguns outros textos, né, da Bíblia, né, ele faz analogia sobre a casa da areia e da rocha, o pregador pode usar, eu não usei aqui, fique à vontade, tá, pregador? Da rocha, ilustra que ouvir, mas não obedecer, ouvir, só ouvir e não obedecer, é como construir sobre uma areia. A casa cederá às intempéries, às nuances do vento, ele cita aí da tempestade, aí o pregador mergulha, a pregadora mergulha, eu vou ler daqui a pouco quem são, né? Nas intempéries nos fatores climáticos ou nas lutas e dificuldades que qualquer vida e família enfrenta. Aquele que ouve, ao contrário, aquele que ouve e obedece, ao contrário, é como um homem sábio que constrói a sua casa, a sua família, a sua vida na rocha. E construído na rocha, suportando todas as dificuldades, lutas, adversidades ou intempéries que possam surgir diante
a sua vida e existência, e que nós sabemos que elas existem. Jesus usa a imagem da casa para representar a vida, o lar, uma pessoa, o casamento. A casa construída sobre a rocha simboliza uma vida, uma família baseada nos ensinamentos de Deus ou de Jesus da palavra. Enquanto a casa sobre a areia representa uma vida, uma família, um lar, um casamento sem base sólida, apenas em ouvir e a prática é zero. Por isso que eu digo, participe da igreja, mas produza para o reino. Pratique. Produzir é praticar. Quanto menos eu produzo, menos eu aprendo e menos eu cresço. A parábola também enfatiza que ouvir a palavra de Jesus é apenas o primeiro passo, ou o começo daqueles que querem construir uma casa firmada na rocha. É essencial colocar em prática os ensinamentos, vivendo estes ensinamentos de acordo com eles, com o que eles representam para nós. A chuva, as enchentes, os ventos, os tufões, as intempéries, representam os momentos difíceis que a vida, a família, o casamento, a casa, o lar enfrenta, né? Que são as dificuldades, as provações, que faz parte da minha vida, que fazem parte da nossa vida. A casa construída sobre a rocha, ou seja, sobre uma vida baseada nos ensinamentos da palavra de Deus, da palavra de Jesus, é capaz que, pelo intermédio e pela ação do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, é capaz de resistir às intempéries. Pois essa casa, essa vida, esse lar tem uma base, um alicerce firme e seguro para suportar as situações de adversidade. A casa construída sobre a areia, ou seja, a vida, a família, o casamento, o lar, não tem base nos ensinamentos da Bíblia de Jesus. Não consegue resistir às dificuldades, às lutas, e vem desabar, cair, ruir, desfalecer, como nós vemos aí, pregador vai entrando na família, cita exemplos, etc. Representando a fragilidade de uma vida, de uma casa, de uma família, de um casamento, sem a fé e sem a obediência. A palavra nos ensina que construir uma vida familiar, uma família sólida e que resista a todas as dificuldades que possam e vão surgir, e nós sabemos que elas surgem, requer a parte daqueles que querem firmar, continuar lutando em diante as provas e dificuldades, ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E o mais importante, buscar praticá-la em todas as áreas da vida. Trazer essas verdades, tentar incuti-las dentro da sua vida, seu crescimento e desenvolvimento. Não adianta querer construir uma instituição divina com grande propósito divino como é a família, em um lugar em que ela não irá resistir. Não adianta. Os dias difíceis, momentos de grandes dificuldades, é saber que já vai ser derrotado. Não adianta eu querer construir uma família se não for debate. Por isso, pregador, pregadora, aí você entra. E muitas famílias hoje andam cambaleando, estão mais para lá. As lutas fazem parte da mídia, de todas as famílias. Mas as famílias não conseguem permanecer crescendo e sendo abençoadas, porque elas não são construídas. Aí você cita exemplo, estar na igreja, exercer a fidelidade, exercer ministério, orar, ensinar a palavra, ensinar os princípios, trazer os filhos para a igreja, profetizar sobre eles, ensiná-los a servir diante da presença do Senhor. Isso é o ensinamento prático de Jesus. Por isso que muitas famílias vivem à mercê e são destruídas, estão sendo destruídas, porque não querem construir as suas casas diante da promessa, da rocha. E aí você entra.
Eu estou dizendo, não adianta querer construir uma família que é uma instituição com promessas, com propósitos divinos, se eu não aplicar os princípios de Deus. A saber, ela será derrotada. Por isso que o texto, a primeira parte, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelha a um homem, uma família, uma casa, um lar prudente, que edificou a sua casa na rocha. O que é construir uma casa, uma família, um casamento na rocha que é Jesus? O que é isso? Eu cito aqui um exemplo. Deixa Deus te usar para. Primeiro, traga Deus para dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro do casamento, dentro do seu. Gente, se você quer construir sua família numa rocha, traga urgente Deus para dentro. Não se distancie. Traga o Senhor. Como é que eu trago o Senhor? Pela palavra, levando a sua família à igreja, você indo. Não faça como diz, vão e eu fico. Não faça isso, você está ensinando errado, você está sendo mau. Ei, pregador, deixa você. Segundo, para construir uma família na rocha. Por outro lado, não se atreva a viver retirando a voz de Deus, retirando a presença de Deus da sua casa, da sua família. Não se atreva, se você quer construir a sua família na rocha, não se atreva a tirar. Muitas famílias estão colocando um monte de coisas, mas não estão colocando de Deus, estão tirando Deus. Colocam um monte de coisa. E deixa o pregador, pensa em criar família. Terceiro, se você quer construir uma família na rocha, traga a sua família, o Pai, para que ela viva e experimente estar mais próximo do Senhor. Venha para a igreja, venha para os cultos, venha para as programações. Amém? Amém? Quarto, para construir a sua família na rocha, seja humilde em reconhecer a necessidade de Deus na sua casa. O que eu estou dizendo? Para você construir sua família na rocha, seja humilde em reconhecer que você e eu dependemos de Deus e que Deus precisa estar à frente da minha casa, para que a minha casa seja firmada. Se eu não reconheço a presença, a necessidade de Deus na minha casa, Deus não vai entrar, porque Deus só vai se eu abro a porta e convido Ele a entrar. Quinto, se eu quero construir uma família na rocha, firme sua família no Senhor, por meio da igreja, por meio do ministério de servir o Senhor e a sua obra. Finalmente, aprenda, chegue à conclusão de que Deus deseja e espera. O que Deus deseja e espera? Nossa família, casamento, não suportará sem Jesus na frente. Jesus é a única rocha diante do Senhor, que pode suportar os vendavais do inferno que vem assolar a nossa casa, nossa família, com todas as forças. Diz o versículo, lemos, desceu, vem a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram aquela casa e ela caiu. Porque ela estava edificada, não estava edificada. Jesus é a nossa única certeza. Jesus é a rocha de Deus, construída sobre a nossa família, para nos dar segurança, proteção e estabilidade em todos os momentos da minha e da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Volto daqui a pouco com a ministração. Já, já.